Olá, tudo bem com você? Dando continuidade à série Renko Mais e os indicadores da análise técnica, hoje a aula é sobre estocástico. Então começa essa apresentação, essa aula, com a definição que o próprio criador deu para o indicador estocástico. O indicador oscilador estocástico não segue tendência de preço, volume ou qualquer coisa assim. Ele segue a velocidade do momento do preço e, como regra, os movimentos no momento mudam antes do preço. George Lane, o criador do estocástico. Então vamos dar uma definição do que é o estocástico, né? O estocástico ele é um importante indicador do tipo oscilador. Como disse, criado por George Lane, ele mede a capacidade das forças compradoras de realizar o fechamento próximo ao valor máximo atingido dentro de um determinado intervalo de tempo e a capacidade das forças vendedoras em trazer esse fechamento para a proximidade do valor mínimo dessa janela de tempo. Basicamente, o estocástico ele é um indicador desenvolvido para mostrar a relação entre o preço de fechamento de uma ação e suas máximas e mínimas durante certo período de tempo. Por exemplo, o período básico, que é dentro da configuração dele, 14 períodos, né? Se fosse no gráfico diário, seria 14 dias. Enfim, continuando. Até hoje, é um indicador usado para tentar definir as direções do preço, além de antever padrões de alta e de baixa para se identificar reversões e rompimentos. E por conta de ter essa escala limitada entre 0 e 100, o oscilador estocástico também é utilizado para mapear níveis de sobrecompra e sobrevenda, assim como o índice de força relativo. Então, como se dá o funcionamento do estocástico, né? O indicador ele é caracterizado por duas linhas que se movimentam simultaneamente, a porcentagem K e a porcentagem D. A linha de porcentagem K é calculada como a divisão entre a diferença do preço de fechamento corrente e a menor mínima do período considerado, e a diferença entre a maior máxima e a menor mínima. E a linha de porcentagem D nada mais é que uma média móvel simples da própria curva de porcentagem K, com o período de 3 dias para computar a média. Isso, claro, dentro do gráfico diário. Então, como que se daria o cálculo do estocástico, né? Quais são as suas fórmulas, né? Então, vamos falar da porcentagem K primeiro, que seria o preço de fechamento menos a menor mínima dividido pela maior alta menos a menor mínima vezes 100. Então, para calcular essa linha K, é feito esse cálculo aí. E, como dito, a porcentagem D é uma média móvel simples de 3 dias se você está dentro do gráfico diário, né? Se você está dentro dos gráficos intraday, então aí ela vai estar correspondendo à média do período que você indicou ali. Se é no gráfico de 5 minutos, seria 3 períodos de 5 minutos. Se é no gráfico de 60 minutos, seria 3 períodos de 60 minutos e assim por diante. Geralmente, o padrão de configuração do estocástico é 1433, aritmético ou simples. Eu uso o 1744, só que exponencial. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico mais à frente um pouquinho nessa aula. Então existe 3 versões do oscilador estocástico disponível: a rápida, a lenta e a completa ou plena, sendo que a última é a mais comum na análise técnica. Eu gosto de usar a lenta, porém não há muita diferença entre elas, tá? Bem por assim dizer, o estocástico ele pode ter essas 3 versões, mas eu não vejo muita diferença entre elas não, pelo menos não nas plataformas que eu uso. Enfim, vou dar uma pincelada então no que cada uma mais ou menos significa, né? A versão rápida é a tradicional, é a elaborada por George Lane e é caracterizada por uma linha de porcentagem K muito oscilatória, muito rápida. Já na lenta, ela é suavizada pela média móvel que a gente usa, tanto de 3 ou 4 períodos, né? A configuração básica original é de 3 períodos. Assim, a linha de porcentagem K do estocástico lento
é a porcentagem D do rápido. No entanto, no lento, a porcentagem D ela vai suavizar ainda mais o indicador. Então vai ser movimentos mais suaves, para mim muito mais simples de ler. O oscilador cortando, depois lá ali no gráfico eu vou mostrar melhor para você essa ideia. Mas quando o oscilador fica, né, o indicador ele fica cortando a sua média, não é legal, né? Isso aí sinaliza lateralidade no preço, não é legal de tentar fazer nenhuma operação quando o preço está assim. E no completo, tudo é configurado, o investidor pode deixar a configuração que preferir, podendo escolher o período de cálculo para a linha de porcentagem K e a sua suavização. Hoje, eu acho que em todas as plataformas você consegue também fazer essa configuração, tanto no lento quanto no rápido. Então, por isso que eu acho que hoje não há muita diferenciação entre eles, beleza? Então agora nós vamos lá para os tipos de utilização do estocástico. Então agora vamos ver as formas de utilização que a gente pode ter do estocástico, começando pelo níveis extremos ou regiões de sobrecompra e sobrevenda. O estocástico ele trabalha entre o 0 e o 100 e ele vai ajudar a mostrar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido usando os níveis de referência 85 para o limite superior e 15 para o limite inferior. Ou seja, que acima do patamar 85 o ativo ele vai estar mais vulnerável a uma correção. Não quer dizer que assim que ele passar para cima do 85 é para você sair vendendo, mas é, por exemplo, para você realizar o lucro da operação que você está comprado, realizar parte do lucro ou realizar o lucro total e esperar um pullback, uma correção que possa vir a acontecer. Já abaixo de 15 houve um rompimento de venda acentuado, o qual pode dar boas oportunidades de compra. Então abaixo do nível 15 quer dizer que o preço ele está numa região de sobrevenda. Não quer dizer que o preço ele vai sair para compra daí. Porém, pode dar boas oportunidades sim de compras quando o indicador está nesses níveis, beleza? A próxima maneira de ler o estocástico que eu vou apresentar para você é o movimento atenuado ou a perda de força. Outra técnica que merece ser descrita e ele explora a indicação de reversão gerada pelo estocástico quando seu traçado perde a inclinação ou fica achatado, por assim dizer. Observe a figura aí que eu coloco. Na primeira situação, o azulzinho ali, o estocástico vinha em uma trajetória ascendente e perdeu o movimento. O movimento ele desacelerou e teve angulação perdida, né? Então, pode-se dizer que a partir daí o estocástico entrou numa região sobrecomprada e pode ter o início de uma reversão ou correção do mercado. Já na segunda linha ali, então ele mostra o inverso, a região de sobrevenda, né, do preço. Então o preço ele vinha numa descendente muito forte e aí ele perde a inclinação e começa a andar aqui, né? Ele perde a inclinação e vai se achatando aqui o indicador, né? Então aqui nessa região pode-se estar gerando uma oportunidade de compra a partir daí, beleza? Tudo isso vai ficar mais claro assim que a gente for lá para o gráfico e eu mostrar para você, mas na prática como que é usado, né? Como que é utilizado o indicador. Mas continuando aqui, outra forma de usar o estocástico é o simples cruzamento das linhas da porcentagem K e D. Então, bem simples mesmo, assim que a linha K corta a linha D e o preço está na região de sobrecompra, começa a surgir oportunidades de venda. E mesmo dito o inverso, se ele está na região de sobrevenda e a linha K corta a linha D, então oportunidades de compra se dão nessa região. Continuando então,
E a última maneira, por assim dizer, que eu estou citando aqui, de usar o estocástico, seria as divergências. Como em outros osciladores, divergências no estocástico são uma ótima maneira de observar o comportamento do mercado. Quando o gráfico de preço do ativo sucessivamente alcança topos mais altos e o estocástico não acompanha esse movimento, ou seja, o estocástico faz topos mais baixos enquanto o ativo está fazendo topos mais altos. Então isso aí é uma divergência e podemos começar a pensar em realizar nossas posições e olhar para uma possível reversão de tendência ou uma simples correção mais profunda no gráfico de preço. Beleza? Então, sem mais agora, vamos lá para o gráfico para ver o funcionamento do estocástico na prática. Então, agora estamos aqui no meu gráfico, 10R, mini índice futuro. Aqui no gráfico eu vou mostrar as maneiras usuais de utilizar o estocástico e vou dar mais algumas dicas de como podemos usar esse indicador. Lembrando que não tome decisões baseadas em apenas um indicador. Use os indicadores apenas como gatilhos de entrada e saída de operações. O melhor indicador para tomada de ação, ou seja, para fazer uma compra ou uma venda, é e sempre será o preço. Beleza? Dito isso, então, vamos às maneiras usuais de interpretar o estocástico. Então, a primeira maneira é identificar as regiões de sobrecompra e sobrevenda nas linhas 15 e 85, né? Então, como eu dito lá na parte teórica, a linha 15 abaixo dela, região de sobrevenda, a linha 85 acima dela, região de sobrecompra. Então, qual que é a ideia aqui? Aqui é assim, então o preço entrou aqui acima da região de 85, níveis de sobrecompra, podendo ter uma reversão no preço, como é visto aqui nesse pequeno movimento, né? Então o estocástico deu sinal de exaustão e que poderia ter uma correção. Ele teve aqui a correção, então teve o sinal e até o preço vir para a região de sobrevenda. Aqui novamente houve o cruzamento das linhas, ele na região de sobrevenda deu sinal para compra e assim ele foi trabalhando. Então quando ele chega acima do 85, região sobrecomprada, abaixo do 15, região sobrevendida. Então a partir daqui você pode começar a pensar em vendas e quando ele estiver aqui abaixo do 15, você começa a pensar em compras. Lembrando sempre que o estocástico trabalha no eixo 0 a 100. Beleza? Esse é o jeito de você, mais simples, eu acho, de usar o estocástico. Seria as regiões de sobrecompra e sobrevenda. Então agora vamos falar da perda de força ou movimento atenuado do estocástico. Que é o que? É você olhar quando o estocástico ele perde momento, ó, ele dá essa atenuada na linha, né? O estocástico aqui é o azul claro, tá? E a média é a fúcsia aqui, esse rosa. Então, quando o estocástico ele perde momento, é o que a gente fala sobre perda de força, movimento atenuado. Então, aqui é um sinal de alerta, ó, o preço junto dá um sinal de alerta também. Ele tem esse sinal aqui que eu chamo de falha de rompimento de 2 boxes, e aí ele busca o movimento abaixo. Então, esse seria o que é chamado de movimento atenuado no estocástico, ou perda de força, né? É a hora que o estocástico, o indicador, perde momento e aí ele achata para de vamos dizer assim, de cotar, e aí ele retoma a posição para o outro lado, né? Então ele reverte a posição, que é a mesma coisa, o mesmo sinal aqui em cima, temos aqui embaixo, coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, a questão da repetição, você ficar de olho nas repetições que o mercado te dá. Então aqui foi uma repetição, uma falha de rompimento de 2 boxes na venda, e aqui abaixo, no mesmo movimento, pode-se dizer, a falha de rompimento de venda, para baixo de venda. Então deu a compra, startou a compra aqui. Então, e o estocástico junto
atenuando o movimento dele, perdendo força e validando então essa entrada, então servindo de gatilho para a abertura da posição. Beleza? Então essa foi a perda de força. Agora vamos pro próximo jeito de olhar para o estocástico, de analisá-lo. A próxima maneira de interpretar o estocástico que eu falei são os cruzamentos da linha K, que é a linha azul, com a linha D, que aqui é a linha fúcsia, rosa. Então quando há esses cruzamentos, ó, aqui, então quando a linha K aqui, nessa posição, cruzou para baixo a linha D, então starta a posição, a venda e busca sua pontuação. Mesma coisa para baixo, então a partir do momento que ele retoma a subida, a linha K, e cruza aqui abaixo a linha D, né, a linha de porcentagem D, então está startada a compra. Aqui eu acho que foi melhor, né, esse cruzamento, então, num fundo duplo, mas enfim, se você tivesse comprado aqui, botado stop aqui, não teria sido estopado e poderia ter surfado toda essa perna aqui. Então essa é bem básica também, o estocástico ele não tem assim, muito segredo, ele é bem parecido até com a leitura do IFR em algumas definições dele, né? Como a questão da sobrecompra e sobrevenda, e também no próximo jeito que eu vou mostrar para você de como utilizá-lo. Espero que ficou claro, é bem simples mesmo o pensamento do cruzamento das linhas, é esse. Então quando está no nível de sobrevenda, a linha K cruzando a linha D, é um sinal de compra. É claro, como eu digo, procure no preço sinais de que é válido você estar startando essa operação, tá? Por exemplo, aqui atenuou e houve o cruzamento aqui. Então esse é um sinal bem válido, né? Porque você usou 3 confirmações. Além do preço, você tem mais 2 confirmações aqui no indicador. Então válido entrar aqui, stop está aqui abaixo e o seu gain aí você tem todo esse espaço, né, aqui assim, para você fazer o seu gain. Beleza? Então vamos para o próximo modo de, por assim dizer, de usar o estocástico. Então vim aqui para os meus 60 minutos aqui do Mini Índice para mostrar as divergências para vocês. Que seria o que? Enquanto o preço vem fazendo fundos mais baixos, o estocástico não. Então aqui eu tenho uma divergência no indicador e no preço. Então a partir desse momento eu posso começar a pensar que aqui é uma falha de rompimento, né, uma falha de continuidade, né, eu estou rompendo um fundo, mas posso estar falhando e a retomada da compra pode estar sendo iniciada. Então essa é uma maneira também de olhar para o estocástico, olhar essas divergências que o preço faz. Por exemplo, aqui na compra, ó, vou colocar em verde para destacar, ó, topo, 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 topo. Então topo, né? Então é esses 3 topos aqui, ó. Então o estocástico ele está fazendo topos mais baixos, enquanto o preço está fazendo topos mais altos. Então há uma divergência aqui no preço com o indicador, sinalizando que sim, posso estar então numa região de sobrevenda mesmo. Aqui se caracteriza uma região de sobrevenda e eu posso estar procurando lá nos meus gráficos menores as minhas entradas para seguir o direcional dos 60 minutos, por exemplo, né? É bem interessante quando você faz day trade, você está seguindo o direcional ou do 15, ou do 60, ou do 30 minutos, que são, por assim dizer, os gráficos intradiários mais usados aí, né? Eu uso muito 60 e 15
gosto de olhar o direcional deles para mim poder estar fazendo minhas operações lá no 10R. Eu faço mais operações de scalp, mas não micro scalps, tá? Eu não busco baixa pontuação. Meus scalps são por causa de levar pouco tempo para executar a minha entrada e minha saída. Eu busco uma pontuação entre 150 a 300 pontos, mas meus trades eles tendem a demorar no máximo aí 5 minutos, 6 minutos aí em média para ser dado o gain. Eu tenho trades que eu já peguei 250, 300 pontos e demoraram segundos para acontecer. Beleza? Se você aprende a interpretar o indicador de uma maneira que ele venha a te ajudar, como eu disse, a te dar gatilhos de entrada, então você vai conseguir estar sempre se posicionando nas melhores horas do mercado, que é aquelas horas que o mercado estica, que ele tende a andar, que ele faz um movimento bom. Você tradear, por exemplo, nessa região aqui é mais complicado do que você pegar toda essa perna de queda aqui, né? A velocidade que você vai conseguir seu gain aqui é muito maior do que você está tentando startar a posição aqui na lateralidade e muitas vezes só tomando stop, e aí a hora que o preço vai, você já está estopado, você já está cansado, já está exausto, e aí você não aproveita os melhores momentos que o mercado possa vir a dar a você. Beleza? Então essas foram as maneiras usuais aí de usar o estocástico. Eu vou dar mais 2 dicas assim para que pode ajudar a ler o estocástico, beleza? Então vamos a essas dicas. Então continuando aqui no meu 60 minutos para mostrar para vocês 2 outras maneiras que possam estar lendo o estocástico, que é o que? É quando a linha K cruza a linha de 50. Eu coloquei aqui a linha de 50 para vocês entenderem isso. Então quando o estocástico ele cruza a linha K, você pode estar startando uma posição de compra e fazer o seu trade. E a mesma coisa vale para quando ele está cruzando para baixo a linha 50% dele, né? Então aqui você poderia estar procurando uma venda nessa região aqui para conseguir o lucro ali abaixo. Teria aí nada 1.300 pontos aqui nos 60 minutos para você estar buscando suas operações ou a sua operação, por assim dizer. Então uma maneira bem simples também, não tão usual quanto as outras, mas também é válida. Então quando você identifica que a linha K está cruzando muito com bastante força a linha 50, né, vamos dizer o nível de 50 aqui, então você pode estar procurando compras. Quando cruza abaixo, você procura vendas. Beleza? Essa é a primeira maneira menos usual, por assim dizer, de utilizar o estocástico. A segunda maneira menos usual aqui que eu vou mostrar para vocês de como usar o estocástico é uma maneira que eu gosto muito de estar analisando ele. Que é o que? Coloquei aqui para vocês verem a linha 100 e a linha 0 para ficar destacado isso. Então, qual que é o pensamento? A partir do momento que o preço veio e ele tocou a linha 0 aqui abaixo, aí ele vai, trabalha e ele volta novamente para tocar a linha 0. Então você começa a ficar já se preparando para um sinal de compra. Por quê? Porque a linha 0 é o último limite para o estocástico, para a linha do estocástico. Então ele não tem como cair abaixo da linha 0. Então aqui é o limite do estocástico. E aí pode ver que aqui, depois de 1, 2, 3 testes, aqui está validado a sua entrada. Poderia ser aqui, como poderia ser aqui. Aí aqui ele já está acima da linha 15. Então nesse terceiro toque aqui, você já pode estar startando a sua compra por aqui. Como eu disse, já usei esse exemplo hoje. Você colocaria seu stop aqui abaixo, ó, 155 pontos de stop mais ou menos,
quiser usar um stop um pouco mais conservador, você também pode, bota uns 250 pontos aí, pra não ter nenhum risco de tomar um violino aqui e ele voltar. E aí pelo indicador, olhando de uma maneira mais ampla, mais macro, por assim dizer, você tem que olhar mais macro dessa maneira de usar, tá? O estocástico. Você encontrou um ponto de compra aqui nessa região, porque ele veio, tocou por 3 vezes a linha zero e aí ele deu a compra. E pode ver, ó, todas as vezes que ele toca a linha zero, ele sobe para a região de, ele sai da região de sobrevenda, vai para a região de sobrecompra, porém sem muita amplitude no movimento. Nesse movimento aqui foi o que teve mais amplitude, né? Aqui você teria aí, ó, 550 a quase 600 pontos para estar buscando o seu gain. E vamos mostrar aqui na venda também, né? Então, o mesmo pensamento vale para venda, ó. Aqui ele toca uma vez a linha 0, essa linha 100 pela segunda vez, e a terceira vez aqui ele ainda toca 2 vezes e atenua, né? Então você tem aí, além dessa maneira de ver o estocástico de longo prazo, mais ao longo prazo, né? Às vezes que ele foi tocando a linha 0, a linha 100, né? Desculpa, na questão da sobrevenda, ele ainda atenuou, então validando a entrada e você podendo pegar todo esse movimento de aceleração. Então, enquanto aqui você estaria brigando com o preço, pegando poucos pontos, né? Até que nem tão poucos, né? Estaria fazendo trades aí entre 150 e 200 pontos. Então, dentro do meu operacional tá válido fazer esse tipo de trade, mas o preço muito mascado, né? O preço ele sobe, desce, muita movimentação. Aqui não, aqui você teve a subida mais limpa e uma queda mais limpa também. Então é isso que eu estava falando lá atrás, que você está aproveitando para pegar essas movimentações do mercado, filtrar todos esses ruídos aqui atrás e só se aproveitar dos momentos onde o mercado ele tende a andar. Beleza? Essa então foi a aula sobre o IFR. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí, compartilha com quem você conhece, que está estudando sobre o mercado, que está estudando sobre indicadores. Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu que está saindo aí novo, beleza? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Eu fiquei devendo como eu uso o estocástico, né? O estocástico, como eu disse, ele tem por padrão minha configuração 1433. Então vou primeiro clicar aqui no estocástico, parâmetros 14, eu vou colocar 17, que é o que eu gosto de usar, e 4. Não muda muita coisa, tá? É mais uma mania minha, por assim dizer, de usar os números relacionados ao φ ao cubo. Então o φ ao cubo é 4,236, só explicando rapidinho. Então 4 vezes 4,236 vai dar aproximadamente 17, beleza? Então por isso que eu uso essa configuração. Não muda muita coisa, podem ver, não existe essa coisa de mágica, né, nos indicadores. É só apenas uma questão de gosto pessoal meu. Beleza, então essa é a maneira como eu uso o estocástico com a minha configuração. Essa foi a aula sobre estocástico, como eu já disse. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.